Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Bock, sou procurador do Estado de Sergipe, mestre e doutor em Direito, advogado privado e diretor da pós-graduação aqui da Faculdade de Direito 8 de Julho, que é uma faculdade exclusiva da área jurídica e, como você já deve saber, um dos maiores núcleos de pós-graduação em Direito do Brasil. E eu estou particularmente muito feliz em poder apresentar um projeto que foi idealizado com muito cuidado, com muito carinho, para você, advogado, você, advogada. Eu estou falando do nosso mais novo projeto de pós-graduação, que é o nosso MBA. O MBA em Gestão Estratégica da Advocacia, Controladoria Jurídica e Legal Operations. E eu preciso fazer alguns comentários aqui com vocês. O primeiro deles é que nós temos, de uma maneira geral, uma formação considerada clássica. E nessa formação jurídica clássica, nós compreendemos e aprendemos muitos aspectos relacionados à técnica jurídica. Nós fomos formados para sermos técnicos. Aprendemos a parte jurídica e como utilizar aquela parte jurídica, aquele aprendizado jurídico, para a solução de um determinado caso concreto. É a formação que nós temos em grande parte das nossas faculdades. A grande questão é que hoje, diante do avanço de informações, nós somos bombardeados com informações todos os dias. O advogado contemporâneo, ele precisa ter outras habilidades. Habilidades, por exemplo, relacionadas a vendas. O advogado ele não sabe nada ou quase nada sobre vendas. E quando eu falo em vendas aqui, eu não estou querendo transformar, obviamente, a advocacia em um comércio. Não é nada sobre isso. Mas você sabe como estruturar um fluxo comercial? Você sabe o que é SDR? Você sabe o que é BDR? Você sabe, eventualmente, como tratar comercialmente o seu cliente? É saber como apresentar e como captar, obviamente, uma clientela, apresentando a essa clientela aquilo que você tem de melhor, que você sabe fazer de melhor, que é aplicar o conteúdo jurídico a determinado caso concreto, que é apresentado por algum cliente ou por alguma cliente. Da mesma forma, você, na qualidade de advogado contemporâneo, você não aprende nada ou quase nada sobre gestão. E quando eu falo sobre gestão aqui, eu estou me referindo a uma gestão de processos, a uma gestão de agenda, a uma gestão de interesses, a uma possibilidade, por exemplo, dentro dessa gestão, uma gestão administrativa envolvendo o acordo entre os sócios ou a relação desses sócios com a sociedade de advogados. É por isso, gente, que diante dessas ausências de conteúdo, um conteúdo relacionado a vendas, um conteúdo relacionado a marketing, um conteúdo relacionado à gestão, à inovação, é que nós, com muito carinho, lançamos o nosso MBA com base nos seguintes problemas que nós conseguimos detectar. Diante dessas falhas operacionais, diante dessas lacunas de formação que estão dissociadas de uma formação jurídica, quais são os problemas que nós detectamos? Um crescimento, muitas vezes, aleatório e desordenado dos escritórios de advocacia. Da mesma forma, equipes que estão desalinhadas, equipes que estão sobrecarregadas. E isso vai gerando, obviamente, uma falta de produtividade. Um retrabalho envolvendo falhas operacionais, envolvendo a perda de tempo, muitas vezes, que poderia ser otimizado para outras situações. Da mesma maneira, uma rotatividade grande de advogados. Há uma reclamação constante de alguns escritórios, essa grande rotatividade de profissionais que prestam serviço a determinado escritório. E, por fim, uma queixa muito importante que vai impactar diretamente na sobrevivência do escritório, honorários que não refletem o valor daquilo que é entregue. E muitas vezes, mesmo diante desses problemas, a gente não faz uma coisa muito simples. A gente não olha para si. A gente não faz o dever de casa de olhar para o nosso próprio umbigo. E quais são as reclamações constantes? Ah, mas a formação jurídica de muitos advogados na atualidade é uma formação ruim. Certo, mas como é que você está contratando? É tão somente pedindo a indicação de outros advogados, de pessoas recém-formadas?
Existe um processamento específico para que você possa contratar bons advogados. Da mesma forma, os honorários estão baixos. Certo, mas qual é a experiência que você está proporcionando ao seu cliente? E quando a gente fala em experiência ao cliente, não é trabalhar com feeling. Acabou a hora, acabou o tempo de trabalhar com feeling, eu acho, eu penso, eu sinto. É estabelecer um processo para cada uma das etapas e a experiência do cliente faz parte disso. Como eu costumo dizer, muito mais vale hoje um atendimento nota 10 e um serviço nota 8 do que, eventualmente, um serviço que seja nota 10 e um atendimento que seja nota 8. Porque o mínimo que se espera é um atendimento não bom, não ótimo, mas um excelente atendimento. E a gente não faz esse dever de casa. Você que, por exemplo, é advogado da área de família, certo? Você trabalha, apresenta técnica jurídica, desenvolve, consegue uma liminar, eventualmente, para um determinado pai ter a convivência com sua filha, mas você não tem, por exemplo, posteriormente, um setor do seu escritório que trabalhe com esse relacionamento depois de obter aquela decisão judicial. E aí, como é que foi? Você conviver com sua filha, você trabalhar isso não como feeling, mas trabalhar como processo, dentro de uma etapa de um procedimento específico. Outra reclamação, tudo comum, muito comum, tudo passa por mim, certo? Mas qual é a estrutura de delegação que você está fazendo no seu escritório? Qual é a estrutura de controle que você está fazendo no seu escritório? E aí, muito retrabalho, certo? Muito retrabalho, mas você está sabendo estruturar um POP? E aí é incrível que alguns advogados hoje, no estágio que nós estamos, de grande velocidade informativa, não sabem nem o que é um POP. Quanto mais estruturar um POP, não sabe nada ou quase nada, como eu falei anteriormente, sobre SDR, sobre BDR, não sabe nada ou quase nada de análise de indicadores. E o mais grave, para a gente poder apresentar esse diagnóstico, o mais grave é que algumas pessoas ainda entendem que tudo que nós estamos falando nesse momento é perfumaria jurídica. Grandes escritórios já estão atentos a essa realidade. E que diagnóstico é esse? O grande problema é que os escritórios, eles são operações altamente dependentes dos sócios. E você que é advogado, você que é advogada, sabe o que eu estou dizendo. Ao invés de se tornarem operações o quê? Estruturadas. Isso é posicionamento estratégico, é uma análise comparativa simples. Eu percebo, a gente tem aí 20 anos de mercado educacional e que alguns escritórios, mesmo com um tempo um pouco menor, conseguem desenvolver mais, conseguem ter uma nova carteira de clientes, tendo em vista esse posicionamento estratégico. Não é tão somente uma ideia de marketing jurídico, mas você tratar o seu escritório como uma empresa, que você precisa de fluxos processuais. E tudo isso, gente, a gente vai apresentar nesse MBA. Esse MBA inovador no estado de Sergipe, e para minha grande alegria, nós já estamos com a turma confirmada para início nos dias 24 e 25 de abril, atendendo a realidade daqueles pequenos e médios escritórios. De uma maneira geral, 92% dos escritórios brasileiros são de até 10 advogados, até 20 advogados. Então, vamos atender uma realidade do estado de Sergipe, uma realidade do estado de Alagoas. E, claro, você, eventualmente, que já tem um escritório estruturado e quer avançar ainda mais, estruturando ainda mais, capacitando ainda mais os seus advogados, também é considerado o nosso público-alvo. E esse MBA, que vai ter início, repito, nos dias 24 e 25 de abril, aulas presenciais aqui em Aracaju, Sergipe, aulas 2 vezes ao mês. Esse MBA ele é pautado em alguns pilares que foram estabelecidos a partir de um grande estudo das principais deficiências de um escritório de advocacia. O primeiro pilar, pessoas. O segundo pilar, processos. O terceiro pilar, tecnologia. Quarto pilar, governança. Quinto pilar, inovação. E a gente tem uma ideia muito clara, muito clara. Nós queremos monetizar esse conhecimento de uma maneira altamente prática. Como é que você faz para sair da aula hoje, por exemplo, e amanhã, na segunda-feira, após a aula, já aplicar no seu escritório e já verificar
que aquele conteúdo que foi apresentado para você, advogada, para você, advogado, em sala de aula, você consegue aplicar naquele mesmo momento no seu escritório. Para mudar de nível a sua advocacia, sair do patamar A e chegar no patamar B, no patamar C, no patamar D, muito superior àquilo que você tinha anteriormente. Esses são os pilares do nosso MBA e nós ficamos muito felizes porque reunimos um time de altíssimo nível. Professor Valdemiro Kreusch, do Paraná, professora Tatiana Adoglio, de São Paulo, professora Nayara Gil, da Bahia, professor Antônio Abdala, também de São Paulo, professor Fabiano Macchiorato, do Paraná, o nosso coordenador da turma de MBA em Gestão Estratégica da Advocacia, Controladoria Jurídica e Legal Operations, e uma referência nacional para todos nós nessa área, professora confirmada, professora Lara Sellen, também do Paraná, aqui conosco. De fato, para você que quer transformar a sua advocacia, para você que quer aprender a desenvolver um trabalho profissional na qualidade de advogado, não apenas com aquele conteúdo técnico-jurídico, mas sabendo gerir, estruturar e escalar o seu negócio jurídico, o seu lugar é aqui conosco. São, na verdade, 18 mentorias que você vai ter. 18 mentorias, porque são 18 módulos a turma de MBA. Então, cada módulo equivale a uma mentoria personalizada que você vai ter. As inscrições estão abertas, agora a decisão está com você. Se você quer desenvolver esse trabalho, continuar desenvolvendo esse trabalho por feeling, se você quer continuar desenvolvendo esse trabalho tendo um retrabalho, tendo falhas operacionais, fazendo que tudo chegue às suas mãos e precise passar por você, ou se você quer de fato colocar sua advocacia em um outro nível e mais, independente da sua advocacia. Se você tem uma advocacia criminal, se você tem uma advocacia civil, se você tem uma advocacia empresarial, nós conseguimos estruturar com base em todo o conteúdo prático. Como é que o seu escritório está lidando com a inteligência artificial? Tem escritório que ainda hoje acha que inteligência artificial está atrelada a uma determinada ferramenta, está atrelada ao ChatGPT. Quem pensa dessa forma não só está atrasado, está ultrapassado desde já. A inteligência artificial não é para o futuro, não, é para agora. É para hoje, é para ontem a inteligência artificial. E, de fato, você precisa compreender como estruturar para, se for o caso, desenvolver uma inteligência artificial própria do seu escritório, com os valores do seu escritório. Tudo isso nós vamos ver aqui no nosso MBA em Gestão Estratégica da Advocacia, Controladoria Jurídica e Legal Operations. Você que é do estado da Bahia, você que é do estado de Alagoas, você que é do estado de Pernambuco e você, sem sombra de dúvidas, que é aqui do estado de Sergipe, que quer transformar verdadeiramente a sua advocacia, vem para cá, vem para a Faculdade de Direito de Júlio, se inscreve agora, está aqui, você está na página do nosso site ou então nesse QR Code, se inscreve agora no nosso MBA em Gestão Estratégica da Advocacia, Controladoria Jurídica e Legal Operations. Vem para cá, vem para a Faculdade de Direito 8 de Julho. Bora!